Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Fico feliz de você estar aqui mais uma vez no nosso Descomplica Penal, um curso que a gente disponibiliza para que você possa aprender direito penal de uma forma simples, de uma forma descomplicada, tá certo? Você já sabe, você está aprendendo direito penal aqui? Compartilha, fala para os seus amigos, fala para eles virem para cá aprender com a gente também. Outra coisa, dá um like aí, dá um joinha, fala que demonstra que você está gostando do curso que você está aprendendo. Deixa algum comentário também, a gente fica feliz de ver os comentários, ver se está aprendendo, se vocês estão aprendendo, estão gostando do conteúdo. E mais, se você for fazer a sua prova da OAB na segunda fase, vai lá para o nosso curso, curso.jus, www.curso.jus.com.br. Você sabe também que as apostilas que eu passo aqui, os slides, eu encaminho para lá, eu posto lá no formato de apostila. E lá também tem um monte de coisa bacana que dá para você aprender de direito penal. Tudo bem? Pessoal, vamos lá? Vamos trabalhar? Vamos ver mais um tema de direito penal, um tema bastante interessante. Conflito aparente de normas. Vamos lá para os nossos slides. Conflito aparente de normas. Lembra que estudou isso na faculdade? Ou talvez você esteja estudando nesse momento na faculdade essa matéria e não conseguiu entender direito? Então tá bom. Hoje você vai entender aqui com a gente. Vamos lá? Conflito aparente de normas. Como o próprio nome já diz, a impressão que dá é que tem mais de uma norma entrando em conflito, quando, na verdade, este conflito é só aparente. Por quê? Porque dá a impressão que uma conduta, um comportamento, cabe a aplicação de mais de um tipo penal. Mas, na verdade, a hora que nós analisamos bem, nós vemos que somente um tipo penal é que será aplicado sobre aquela conduta, sobre aquele comportamento, tá? Então, vê aí. Via de regra, há somente um tipo penal para cada conduta criminosa praticada. Ou seja, quando um agente comete um crime, incidirá sobre a sua conduta apenas um tipo penal. Assim, existe conflito aparente de normas quando um fato praticado aparentemente aplicam-se mais de uma norma penal. Entretanto, utilizando-se de determinados princípios, aplica-se norma única, somente uma norma. Por isso que o conflito é aparente, parece que há conflito, mas na verdade não há. E o que é que nós vamos fazer? Quais são esses princípios o que é que caracteriza o conflito aparente de normas? Como que a gente vê que tem um conflito aparente de normas? Para que haja isso, tem que ter esses 4 pressupostos que nós estamos vendo aí na tela. Ó. Primeiro, pluralidade de normas, então mais de uma lei. Fato único, uma única conduta, um único comportamento. Aparentemente há a incidência de mais de uma norma sobre aquela conduta, sobre aquele comportamento. E, ao final, a efetividade, efetivamente, aplica-se uma única norma. Então, tem várias normas, um único fato. Aparentemente, várias normas se aplicam sobre este fato, mas, na verdade, somente uma única norma é que vai incidir e é que vai caracterizar o crime, tá? O que é que a gente faz para solucionar esse conflito aparente de normas? Nós nos valemos de alguns princípios, são 3 princípios que nós vamos utilizar. E, para cada situação, nós vamos nos valer de um destes princípios para a solução do conflito aparente de normas, tá bom? Primeiro princípio, princípio da especialidade. O que é o princípio da especialidade? Pessoal, por esse princípio, existe uma norma que é geral, que é genérica, e existe uma outra norma que é especial, que é específica. Cabe especificamente para aquela situação. Então, a norma geral, ela tem alguns elementos.
A norma especial tem mais elementos ainda. Esses outros elementos são chamados de especializantes. Eu vou colocar lá na tela para facilitar o entendimento do que eu falei para vocês. Ó, vamos lá. A lei geral e lei especial. Aplica-se norma especial afastando a norma geral. Desta forma, procurando evitar um bis in idem, você lembra que é bis in idem, né? Quando você aplica duas vezes uma pena sobre uma pessoa, quando se pune duas vezes a pessoa pelo mesmo fato praticado, ou quando incidem dois crimes sobre um único fato. A gente quer afastar o bis in idem, nós não queremos o bis in idem. Analisa-se a lei em abstrato e aplica-se a lei mais específica, mais especial para o caso concreto. Considera-se lei especial aquela que possui todos os elementos da lei geral e mais alguns elementos, que são denominados de especializantes. Na utilização deste princípio, a única coisa que a gente tem que fazer é observar a lei em abstrato e comparar essas duas leis. Não precisamos analisar o caso concreto. Simplesmente lendo a lei, a gente pode chegar à conclusão de qual lei é especial e qual lei é geral. Eu vou mostrar dois exemplos aqui para facilitar o seu entendimento. Ó, homicídio simples e infanticídio. Miguinhos, miguinhas, o que é o homicídio simples? Você já conhece, crime famoso, artigo 121 do Código Penal é matar alguém, tá? Esse é a norma geral. Quando você mata alguém, você incide no crime de homicídio. Tá, vamos colocar mais algumas especializantes? Vamos ver que, e se matar alguém? E quando, então esses são os elementos. Vamos colocar alguns especializantes? Vai matar alguém, mas matar alguém estando sob influência do estado corporal. Além de estar sob influência do estado corporal, tem mais uma especializante. Vai matar o próprio filho. Além disso, vai matar o filho, estando sob influência do estado corporal durante o parto ou logo após. Você conseguiu visualizar isso? Que o homicídio é uma lei geral, que vale para todo mundo, e a norma especial, ela é específica, vale somente para algumas pessoas, desde que estejam presentes algumas especializantes. Ficou claro? Vamos para mais um exemplo? Homicídio culposo. Matar alguém. Se o homicídio é culposo, você se lembra, né, o que é o homicídio culposo? No homicídio doloso, a pessoa tem a intenção de matar. No homicídio culposo, a pessoa não tem intenção de matar. Porém, ela age com negligência, imprudência ou imperícia e acaba provocando a morte de alguém. Lembrou? Muito bem. O homicídio culposo do Código Penal é uma regra geral. Vamos colocar mais algumas especializantes? Matar alguém de forma culposa, desde que seja na direção de veículo automotor. Então, se a pessoa está limpando a arma e dispara a arma de fogo e mata alguém sem querer, ela comete o homicídio culposo do Código Penal, norma geral. Agora, se ela mata sem querer e como que ela matou? Ela estava na direção de veículo automotor. Então, tem essas especializantes que faz com que seja norma especial. Aí vamos para o Código de Trânsito, o CTN, o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, eu coloquei CTN, Código Tributário Nacional. Tá errado aqui, tá bom, gente? É CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Perfeito? Artigo 302. Observe o seguinte, que a norma especial nem sempre ela é mais grave, nem sempre ela é menos grave. Depende do caso concreto. No caso do homicídio, o homicídio simples é mais grave do que o infanticídio. O homicídio simples tem uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. O infanticídio tem uma pena menor, detenção de 2 a 6 anos. O homicídio culposo, a pena é de 1 a 3 anos. O homicídio culposo na direção de veículo automotor é de 2 a 4 anos. Beleza? Deu para entender que a pena não influencia nessa questão da especializante. Segundo princípio, princípio da subsidiariedade. Há uma relação de primariedade e subsidiariedade. Tem uma lei principal, eu quero encaixar a conduta dessa pessoa que praticou o crime neste crime aqui, neste tipo penal. Eu não consigo, então eu vou encaixar em um tipo penal menor.
Aqui sim, nós temos uma lei primária que é mais grave, e quando eu falo mais grave, tem uma pena maior, e um crime subsidiário que tem uma pena menor, tá? Temos uma norma primária que deve ser invocada em primeiro lugar e outra subsidiária, que é acionada somente se não se puder aplicar a norma primária. A norma subsidiária cabe dentro da norma primária, tá? Imagine o peixinho engolindo o peixão ou uma caixa dentro da outra. É esta que é a ideia. Perfeito? Vou trazer 2 exemplos aqui para facilitar a sua vida. Olha lá. Constrangimento ilegal. O que é constrangimento ilegal, pessoal? O artigo 146. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Então, por exemplo, se eu chego com uma arma de fogo na tua cabeça e digo, olha, eu quero que você dirija o carro. E você pega o carro todo nervoso e sai com o carro. E para onde que eu vou? Dirige, só isso. Aí depois de 10 quilômetros eu falo, para o carro. Aí eu separo o carro, eu pego e saio. Eu só queria que você me desse uma carona. Eu obriguei você, eu constrangi. Constranger em direito penal, você lembra o que é, né? Constranger não é deixar a pessoa envergonhada, embaraçada. Constranger é forçar. Então, eu forço como? Mediante violência ou grave ameaça. Forcei você, mediante grave ameaça, a me dar uma carona. Isso não é obrigado por lei, você não tem obrigação de me dar uma carona. Muito bem. Isso é constrangimento ilegal. Eu lembro de uma... Só deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu lembro uma vez numa delegacia de polícia, né? Quando eu trabalhava, era escrivão de polícia, e aí chegou um fato, assim, uma mulher estava no mercado, e ela estando no mercado, o delegado de polícia, ela estando no mercado, ela estava com um carrinho de bebê, e ela, ao sair do carrinho de bebê, um funcionário do mercado falou, ô, moça, parei. Aí chegou lá, deixa eu ver o que a senhora tem aí. E olhou o carrinho e viu que não tinha nada. Ah, tá bom, a senhora pode ir o escambau. Eu vou para a delegacia, você vai ver só. E a mulher foi até a delegacia, foi registrar esse fato. Quando chegou lá, o delegado de polícia ouviu a queixa daquela mulher, a reclamação daquela mulher, e ele mandou registrar um boletim de ocorrência de constrangimento ilegal. Eu falei, constrangimento ilegal, doutor? Eu falei, mas claro, ela não foi constrangida? Ela não passou vergonha? Isso é legal? Não é. Então, constrangimento ilegal. Parece piada, mas não é. De fato, aconteceu isso. E constrangimento ilegal, como eu mostrei aqui para vocês, não é nada disso. Tá? Esse comportamento desse rapaz, talvez, é um fato atípico, um aborrecimento, talvez uma injúria, bem forçado, talvez você consiga até encaixar. Mas, sinceramente, num caso desse, seria uma conduta atípica, tá? Mas fecha o parênteses. Viu o que é constrangimento legal? Você percebeu qual é a pena do constrangimento legal? Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Tá bom? Eu quero colocar a conduta do cidadão em constrangimento legal. Muito bem. O que aconteceu? Relata o fato. Aí você relata o fato. A pessoa colocou a arma na minha cabeça e me ameaçou, falou que ia me matar. E depois? Depois ela não fez mais nada. Mais nada? Não. Ela não te obrigou a fazer nada? Não, só disse que um dia iria me matar. Só isso, só isso. Então, me desculpa, mas não dá para ser constrangimento legal. Não dá para encaixar a conduta desse cidadão em constrangimento legal, mas, subsidiariamente, dá para a gente aplicar outra. Olha o artigo 147. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Pena, detenção de 1 a 6 meses. Eu não consigo encaixar a conduta dessa pessoa no crime mais grave, subsidiariamente eu encaixo no menos grave. Acompanhou? Quer ver mais um exemplo? Estupro. Constranger alguém, constranger é forçar, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal. Conjunção carnal é penetração, pênis, vagina, é isso que quer dizer.
ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Qualquer outro ato libidinoso, sexo oral, sexo anal ou outro ato libidinoso, qualquer um desses são só exemplos. Pena, reclusão de 6 a 10 anos. Então, se a pessoa constrange outra a praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso, nós vamos encaixar aí no estupro, tá? Então, imagine que uma pessoa pega uma arma põe na cabeça de uma moça, põe a moça dentro do carro e fala, dirige. E leve a moça para um lugar ermo, escuro. Ermo quer dizer afastado e deserto. Escuro. E ele com a arma, a mulher desesperada, e ele pega e fala o seguinte, para o carro. Ela para o carro, ele pega, desce do carro e vai embora. Tá? A mulher fica desesperada e vai para a delegacia de polícia. E como é, meu Deus do céu, o cara pegou e ele pegou e me ameaçou. Calma, calma, moço. O que mais que ele fez? Ele me pegou a arma e ameaçou. Tá, e aí? Eu acho que ele queria me estuprar. Ah, ele falou que queria te estuprar? Não, ele não falou. Não, então ele não falou, ele pegou a arma, te ameaçou, colocou na tua cabeça, te obrigou a dirigir. Isso, ele me constrangeu, eu tive que dirigir. Aí ele passou a mão e falou assim, não, ele não tocou em mim. Bom, moça, vai me desculpar. O ato dele é feio, é terrível. Imagina o quanto você está assustada, mas não dá para nós encaixarmos a conduta dele, o comportamento dele em estupro. Nós vamos ter que encaixar em um tipo subsidiário. Qual? Constrangimento ilegal. É o mesmo constrangimento ilegal que a gente viu antes. Deu para entender? Que em determinado... Eu quero colocar a conduta em um tipo penal mais grave. Eu não consigo, eu vou para o tipo penal menos grave. Esse que é o princípio da subsidiariedade, mas eu não vou aplicar dois crimes, tá? Eu vou invocar somente um tipo penal para encaixar a conduta daquele cidadão. Duas observações. Primeiro, existe a subsidiariedade expressa ou explícita. Como o próprio nome já diz, está de forma expressa no tipo penal. Olha o que diz o artigo 132, é um outro crime que é subsidiário, tá? Exposição de perigo à vida, ó. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Imagine que eu pegue uma faca e atire na direção de uma pessoa. E quase pega nela, pega perto da porta. E fica enfincado na porta. Beleza. Tentativa de homicídio? Vamos supor que o Horácio atire essa faca na direção da Judite. Aí vamos ver a Judite, o que ela vai falar. A Judite fala, não, o Horácio sempre faz isso, a gente trabalhou em circo, e ele pegava a faca e atirava na minha direção, né? A gente trabalhou com isso, fazíamos esse número, e agora quando ele quer impressionar alguém que está chegando no grupo, ele faz isso. Mas ele fez de brincadeira. É perigoso, mas ele não quis me matar. E então, o que vai acontecer? Ele vai responder pelo crime de exposição à vida e à saúde a perigo direto e iminente, tá? Por quê? Porque não constitui crime mais grave. Se fosse tentativa de homicídio, nós encaixaríamos no crime mais grave, que seria tentativa de homicídio. Ele não queria matar. Até a própria vítima disse isso. Então vamos encaixar no crime menos grave. Subsidiariedade expressa. Deu para entender? E a subsidiariedade tácita é quando não há nada escrito na lei. Você quer um exemplo? Já dei, gente. Já dei. Crime do constrangimento legal. Não está escrito nada na lei desse tipo de que se não só vai se aplicar se não houver crime mais grave. Perfeito? Muito bem. Vamos agora para o nosso terceiro princípio para resolver o conflito aparente de normas. Princípio da consunção. Consunção é a mesma coisa que absorção. É um crime absorve o outro. Então, parece que há mais de um crime ocorrendo. Então, um crime vai absorver o outro crime e aí a pessoa responde por crime único, tá bom? Então, há um crime meio e um crime fim. Então, tem mais de um crime ocorrendo. Só que a pessoa não vai responder pelos outros crimes, vai responder somente pelo crime fim. Porque o crime mais grave absorve o crime menos grave. Este princípio, o princípio da consunção, ele se subdivide, ele se manifesta de 3 formas.
crime progressivo, crime complexo e progressão criminosa. Vamos ver cada um desses aqui? Vamos lá? Então, primeiro, crime progressivo. O nome pode ser novo para você, mas é o óbvio, não tem nada de... não é um bicho de 7 cabeças. Olha como é fácil. Imagine que uma pessoa, ela quer desde o início matar a outra. O Horácio quer matar a Judite. O Horácio pega um pedaço de pau e começa a bater na cabeça da Judite. Ele bate uma vez, lesão corporal. Bate segunda vez, lesão corporal grave. Bate a terceira vez, lesão corporal gravíssima. Bate a quarta vez, morte. Pergunta que eu faço para você. Ele vai responder pelo crime de lesão corporal leve, mais lesão corporal grave, mais lesão corporal gravíssima, mais homicídio? Não, você já sabe que não. Ele vai responder somente pelo crime de homicídio, porque desde o início ele tinha a intenção de cometer o homicídio. Então, as sucessivas agressões ao bem jurídico, no caso, a integridade corporal da Judite, na verdade, serão absorvidas, essas condutas, esses comportamentos, esses crimes menores serão absorvidos pelo crime maior, que é o homicídio. Deu para entender? Quer ver um outro exemplo? Imagine que o Horácio queira furtar a casa da Judite. Ele entra na casa da Judite sem a permissão dela, ele quebra o cadeado que tranca a porta, ele invade a casa, ele subtrai um objeto. O Horácio vai responder pelo crime de invasão de domicílio, mais crime de dano por ter danificado a porta, mais subtração de objeto, crime de furto? Não, você já sabe a resposta, ele vai responder por crime único, de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Tá certo? O crime de invasão de domicílio e o crime de dano são absorvidos. Por quê? Nos dois exemplos são crimes meio para se chegar a um crime fim. Necessariamente eu tinha que cometer esse crime menor para conseguir praticar o crime maior. Beleza? Olha, o crime complexo aqui, mesma coisa. São vários crimes que são aglutinados, são juntados em um só. Quer ver o exemplo? Crime de latrocínio. Você sabe o que é o latrocínio? É a junção de dois crimes. O crime de roubo mais homicídio. Junta esses dois, nós temos o quê? Latrocínio. Tá? Então, a pessoa vai responder por subtração de objeto, mais a violência que dá o roubo, mais o evento morte? Não, vai responder somente pelo crime de latrocínio. Vamos ler o artigo? Ó, artigo 157, parágrafo 3º. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. O parágrafo 3º, agora que está o latrocínio. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 15 anos, além de multa. Se resulta morte, a reclusão é de 20 a 30 anos, sem prejuízo da multa. Então, o crime de latrocínio é a junção do crime de roubo mais homicídio. Vai acontecer o quê? Nós teremos o crime de latrocínio. A pessoa não responde pelos dois crimes individualmente, ela responde por um crime único. Amiguinhos, amiguinhas, só não confundam, tá bom? Porque talvez na tua cidade você já tenha visto um caso que tenha ido para júri e a pessoa respondeu por roubo mais homicídio. Mas aí é que o promotor verificou que estavam bem distintos os comportamentos. Então, quer ver um exemplo? Que há roubo mais homicídio? Imagine que o Horácio, com uma arma de fogo, diga para a Judite, enquanto que a Judite fala assim, ó, passa o celular aí, perdeu. A Judite passa o celular. Acabou, crime de roubo bonitinho. A hora que o Horácio está indo embora, a Judite desesperada fala, filho da mãe sem vergonha. O Horácio vira e fala, o que você falou? Você me xingou de sem vergonha?
Então você vai ver quem é sem vergonha e vai lá e mata a Judite. Você consegue ver que ele não praticou a violência para subtrair a coisa? Nesse caso, o Horácio, após ter subtraído a coisa, já estava consumado o crime, ele podia ir embora, bonitinho, mas o que ele faz? Ele volta e mata. Aí, nesse caso, nós temos dois crimes distintos. Esse crime é um crime de homicídio e este é um crime de roubo. Este roubo é conexo com homicídio, aí os dois vão para julgamento perante o tribunal do júri. O que não vai é se o Horácio diz, passa o celular. Ela fala, não, não vou passar. Passa o celular, senão eu vou atirar. Não vou. Ele atira e pega o celular. Aí é latrocínio. Porque a violência que ele emprega é tamanha que leva a Judite à morte. Tá bom? O crime de roubo também é um crime complexo. Por quê? Porque envolve a lesão corporal ou ameaça, mais a subtração da coisa. Subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Então, também nós temos um crime complexo. É complexo porque há a junção de dois tipos penais. Perfeito? Beleza. Progressão criminosa. A progressão criminosa, por sua vez, se subdivide em 3 subespécies. Facinho de entender, é difícil de decorar tudo isso aqui, mas você vai entender e vai ver que realmente tem lógica de ser crime único. Quer ver? Progressão criminosa em sentido estrito. Uma sucessão de intenções do agente que inicialmente pretende uma conduta menos grave, mas na hora ele pega e muda o comportamento dele e quer um outro crime mais grave. Quer ver um exemplo? Naquele primeiro que eu tinha dito, o Horácio ele quer matar a Judite, ele dá uma paulada na cabeça, depois ele dá a segunda, depois ele dá a terceira, na quarta ela morre, mas ele sempre quis o homicídio. Nesta situação aqui, da progressão criminosa, e aí a diferença do crime progressivo é o seguinte, o Horácio ele só quer lesionar a Judite inicialmente, e ele dá uma paulada na Judite. Depois ele fala, quer saber? Ela fez muito mal para mim. Ele dá a segunda paulada nela. Quer saber? Essa mulher merece morrer. Aí ele dá a terceira, dá a quarta e ela morre. Então, inicialmente, ele tinha a intenção de somente causar lesão corporal. Porém, no meio do caminho, ele muda de ideia e quer agora causar um crime mais grave. Nessa situação também, ele responderá pessoalmente pelo crime maior, que é o crime de homicídio, sendo absorvidos os outros crimes menores, tá? Segundo caso é o antefacto impunível, tá? É o fato anterior que não será punido. Exemplo clássico disso é a falsificação de um cheque para aplicar o crime de estelionato. Então eu falsifico o cheque, mas o objetivo da falsificação do cheque qual é? O objetivo é praticar um crime de estelionato, ou eu falsifico um outro documento qualquer que seja, também para praticar o crime de estelionato. Então, o crime de falsificação de documento, ele é um crime meio, porque eu tenho um outro objetivo que é o crime fim, que é a falsificação de documento, tá bom? Professor, mas e quando é porte de arma de fogo? Por que a pessoa responde pelos dois crimes, porte de arma de fogo e mais homicídio? Mas aí é porque é um crime permanente. Então, vamos supor que a pessoa esteja portando de forma irregular, porque ele não tem a permissão, não tem autorização do porte de arma, ele sai com a arma da casa dele para matar uma pessoa. O Horácio sai de sua casa para matar a Judite. Quando ele sai da sua casa para matar a Judite, o que ele está fazendo? Ele já está cometendo o crime de porte ilegal de arma de fogo. Quando ele mata a Judite, ele comete um segundo crime. Aí sim, nós não podemos falar em antefacto impunível. Serão punidos os dois fatos. Tudo bem? E pós-facto impunível. Também olha a situação que você vai entender, realmente tem lógica. A pessoa subtraiu o seu celular, tá? Já cometeu o crime de furto, ela tem que responder pelo crime de furto. Depois se descobre que foi o Horácio que pegou e subtraiu o teu celular. Muito bem. Aí vão começar as investigações e perguntam, Horácio, você subtraiu? Sim, senhor. O que você fez com o celular? Fala, não prestava, não era muito bom, peguei o celular e joguei no rio. A hora que o Horácio jogou no rio, ele comete um outro crime, que é o crime de dano, tá? Só que esse novo crime, o crime de dano, não será punido. Sabe por quê? Porque o seu bem jurídico já foi violado lá atrás,
quando você teve o seu bem furtado. Então, o seu patrimônio já tinha sido lesado. Então, o Horácio, neste caso específico, só responderá pelo crime de furto, não responderá pelo outro crime de dano. Diferente seria se o Horácio quebrasse o seu celular, tá? Pegasse um martelo, desse uma martelada no celular, quebrou o vidro. Aí você falou, Horácio, você vai ver só, você me paga, eu vou levar na delegacia, eu vou fazer perícia e você vai ver só o que vai acontecer com você, seu sem vergonha. O Horácio, no dia seguinte, vai lá, para você não ter prova do crime, ele vai lá e subtrai o seu celular. Aí ele responderia por 2 crimes. Crime de dano mais crime de furto. Então tem que analisar o caso concreto para se chegar à solução, tá? Por fim, pessoal, última observação dessa nossa aula, tem autores que vão incluir como princípio para resolver o conflito aparente de normas o princípio da alternatividade. Só que a maior parte da doutrina vai dizer que não. O princípio da alternatividade ele não serve para resolver o conflito aparente de normas. Por quê? Na verdade, ele resolve um conflito dentro da própria norma. Não é um conflito entre normas, é um conflito dentro da própria norma, que se dá naqueles tipos penais que tem vários verbos, tá? Então, havendo vários verbos, a gente tem que olhar qual verbo que nós vamos utilizar. Exemplo, receptação. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Então, existem vários verbos. Então, pelo princípio da alternatividade, não importa o verbo que a pessoa cometeu. Se ela adquiriu, receptação. Não adquiri não, eu não adquiri, eu não comprei, eu recebi, me deram de graça. Receptação também. Mas você sabia que era produto de crime? Sabia. Receptação. Não, olha, eu não adquiri porque eu não comprei e nem recebi porque não era meu, eu só transportei. Receptação. Então tem que ver qual o verbo que será utilizado. E se a pessoa pratica mais de um verbo no mesmo contexto, então o que vai acontecer? Ela responde por crime único. Então ela adquiriu um objeto que é produto de crime, depois ela escondeu, ocultou, vai responder por crime único de receptação. Perfeito? Pessoal, e aí? Gostou? Aprendeu? Então já sabe, divulga e não para não. Continua aqui acompanhando o nosso canal, continua aprendendo com a gente, deixa seu like, deixa um comentário e a gente se vê na próxima aula. Valeu, Deus te abençoe e até mais. Um abraço.